Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Lilian Vieira por aqui, o meu colega, o meu professor, meu querido Daniel Brugin. E essa é a segunda temporada, nova temporada do Protagonize. Eu não tô feliz demais, Dani? Eu também. Você também? Já viu, né? Energia, felicidade, só pra que a gente juntos alcance mais um degrauzinho em cada episódio pra gente protagonizar tudo junto, né, Dani? Que se eu protagonizo, Dani protagoniza a vida dele, as coisas ficam mais fáceis e mais leves pra todo mundo. Essa é a proposta do Protagonize-se. A segunda temporada tem um novo formato, tem uma nova entrega pra você, mas a intenção do nosso coração é sempre a mesma, tá? Então você já sabe, né? Se você tá chegando agora aqui, tem a temporada passada. Não esquece, acessa aqui pra você poder maratonar todos os episódios. Eu tenho certeza que vai contribuir pra sua vida. Mas espera esse acabar, fica aqui com a gente hoje. Depois você tem aí garantido alguns episódios para você poder avançar aí no protagonismo da sua história. Como você que já tá aqui com a gente já sabe, né? As propostas do Daniel com os temas são incríveis e hoje, não mais e não menos, o Dani só quer ensinar a gente como viver em paz 99% do tempo. Eu já tô aqui sentadinha no meu lugarzinho, porque eu quero aprender a acessar isso daqui, essa plenitude, Daniel. Então é possível viver em paz 99% do tempo? Parece uma ideia um pouco absurda, né? Mas a primeira vez que essa informação chegou pra mim, Daniel, de cada 100 problemas que você lida na sua vida hoje, só um é de verdade. O resto você tá criando. A minha mente, o meu ego, ele começou a gritar, falou, meu, você tá maluco, como é que você me diz isso? Porque eu tava identificado com a ideia de que eu era um resolvedor de problemas. Sim. Até, de uma forma ou de outra, me gabava um pouco disso. Tinha relação, às vezes até em casa, né, com a própria esposa. Nossa, resolvi tanto problema hoje. Aí você ganha um carinho. E aí você se identifica com aquilo. Aí chega alguém e fala, não, esses últimos 40 problemas que você lidou essa semana, que te estressou, que fez você ter conflito, eles nunca existiram, sempre você que criou. E minha mente explodiu naquele momento e eu confesso que não aceitei de primeira, lutei bastante contra, ou seja, eu decidi sofrer mais com isso um tempo, que eu sofri aí com os problemas e com essa ideia. Sim, que imagino aquilo, né? Remoendo já ali dentro, eu imagino. É o ego, né? É o ego falando assim. É como se o ego pensasse da seguinte forma. Eu sei que parece um papo de maluco, mas não é. Se ele acreditar nisso e ele perceber isso, eu vou morrer. Sim. Essa é a morte do ego. Porque esses outros 99 problemas, ele que tá criando. Então ele falou assim, eu preciso lutar, eu preciso gritar para que isso não seja descoberto, vamos dizer assim, né? E eu sei que quem está assistindo a gente agora pode estar acontecendo esse exato movimento na sua mente. Meu Deus, que absurdo, como é que você diz que os meus problemas não são reais, sendo que eu tô vendo, eu tô sentindo, outras pessoas também estão vendo. Como é que você me diz isso, né? E aí eu, num dado momento, eu brinco, né, que eu resolvi jogar meu ego no lixo, porque no fim das contas eu decidi ser feliz, parei de querer estar certo, e aí eu comecei a enxergar a real dos fatos. E não é que eu zerei todos os problemas da minha vida, mas de cada 100, só um é real. Então eu lido só com esse hoje, não lido mais com os outros 99. Gente, olha só que gostoso, né? Aqui no Protagonize, Dani traz aqui o processo de consciência pra gente, né? Essa tomada de consciência, mas é um ambiente acolhedor. Fala sério, né, Dani? A gente é acolhedor no sentido de fazer com que você perceba. O Dani até se expôs dizendo, eu lutei com essa verdade a princípio, eu tive um pouco de resistência, porque imagina, sou o cara, o resolvedor de problema. Então, se você tá sentindo isso aí do outro lado, se você tá com essa sensação agora, né, Dani? Calma, tá bom? É o processo natural daquele que quer, de verdade, se encontrar. Então, respira, não precisa desligar agora o episódio, vamos conversar um pouquinho mais, a gente vai entender. Então, qual foi o processo, né, Dani, que você viu de... eu resolvi, você usou uma frase aí, eu resolvi deixar de ter razão para ser feliz. Eu ouço muitas, gosto do assunto, o Daniel já me conhece, sabe, e eu sou curiosa nesse sentido dessa questão de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e muitas pessoas que falam sobre isso, elas usam essa fala, você é um resolvedor de problema. Quer ganhar dinheiro?
né? O dinheiro está onde você resolve problemas. Então, como é que foi? Como é que a gente entende esse momento que quem está nos assistindo está ali... Não, eu sempre fiz isso, ganhei carinho, né? Ganho até a atenção das pessoas como o cara que resolve problemas. Como que a gente faz essa passagem? Como que a gente entende isso, que é o processo natural? O grande segredo aí é você trocar a palavra. Tá. Se você parar de chamar o problema de problema e começar a chamar de oportunidade, nosso cérebro, o que ele precisa, basicamente? Congruência. O tempo todo ele vai buscar por congruência. É por isso que quando você começa a escutar uma música triste, ele precisa te deixar triste. Porque ele precisa ser congruente com aquilo. Se você tá num lugar e tá todo mundo feliz pulando, e ele fala assim, acho que eu preciso ficar feliz e pular também, ele precisa entrar em congruência. Quando acontece ao longo de todo o dia, né? A gente lida com uma série de acontecimentos que a gente não estava prevendo, desses que a gente chama de problema. Se você fala pro seu cérebro, isso é um problema, ele fala assim, tá bom, vamos sofrer? O quanto você quer sofrer com isso? Você gostaria de repente, arrumar uma confusão com alguém, magoar alguém, falando alguma coisa forte? Eu tô aqui para te atender. E aí ele vai criar todo esse ciclo em volta disso. E aquele problema, que se você fosse uma pessoa consciente, né? Ou seja, se estivesse na consciência, que você ia lidar talvez em 10 minutos, vai te tomar 3 dias. E vai gerar outros problemas. Muitos outros. E o seu cérebro, ele tá feliz ali, porque você pediu, ele tá te atendendo. Quando você chama de oportunidade, o seu cérebro vai dizer assim, poxa, tem uma oportunidade aqui. Eu preciso procurar por ela, eu preciso entrar em congruência com isso. Deixa eu entender onde é que está a oportunidade. E aí ele, brilhante como ele é, nosso cérebro ele é capaz de criar a nave espacial, ele é capaz de criar uma série de outras coisas, ele vai achar a oportunidade para você. Então pensa comigo, veio agora na minha mente a lembrança de um caso como esse. O Thales Gomes, quando ele fundou a Easy Taxi, ele estava chateado com o fato de que não aparecia um táxi ali para ele. Sim. E de que era muito difícil. Não sei se você lembra antigamente que você tinha que ir na recepção do lugar que você estava e ligar, às vezes não tinha. E ele transformou aquilo numa oportunidade e criou o que criou. Como é que isso pode ser um problema? Como é que isso pode ser ruim, negativo? Então tá muito na cabeça das pessoas, sabe? Quando você trata o acontecimento, que é só um acontecimento, não é nem bom nem ruim, como uma oportunidade, você usa essa máquina poderosíssima para criar oportunidades na sua vida. Já tive experiências aqui no Protagonize da gente conversar um assunto, da gente aprender aqui nessa conversa no assunto e viver na sequência, no dia, assim, na tarde, uma situação que eu lembrava. Não, pera um pouquinho. O Daniel falou que teve uma vez num episódio que você falou assim, Dani, você precisava passar por aquilo. Né? Era uma situação que talvez você precisasse passar por aquilo e como é que você ia responder aquela pessoa, aquela situação. E é incrível que tudo isso que você está trazendo agora traz uma fala pra gente da consciência, né? A gente já até conversou um pouquinho aqui nos bastidores antes de começar a gravação, a gente pensou que o primeiro passo é a questão da consciência, né, Dani? E a escolha de você ver, porque a gente também não pode ser... sei lá, não sei se é utopia dizer, Dani, existe alguém que já no primeiro momento ele já consegue filtrar totalmente a situação? Não, né? A gente sempre vai pensar e ter uma escolha, ou existe um grau de evolução que a gente já consegue ver, entendeu o que eu falei? Ver a sensação Entendi. Já de cara. Entendi. Entendeu? Existe. Nossa, vamos aprender. De evolução. Aí, você falou de, né, vamos pensar em graus de evolução. Sim. Quem foi o ser que passou aqui pela Terra que teve o maior grau de evolução até hoje? Sim. Foi Jesus Cristo. Jesus. Uhum. Jesus, a gente chama isso de fé também, né? Tá. Ele tinha completa fé de que todos aqueles acontecimentos tinham que acontecer exatamente daquela forma para que aquilo acontecesse de uma forma perfeita, de uma forma divina. Que ele acreditava, né? Tinha a fé, que no caso dele não dá nem pra falar em acreditar, né? Porque ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Sim. De que tudo deveria acontecer da forma como estava acontecendo. Então, um grau elevadíssimo, né? Olha onde é que eu fui. Sim. Né? Buda tinha essa mesma coisa e por aí a gente pode seguir, né? Às vezes você vai... Eu estava recentemente assistindo o documentário dos Beatles
E aí você começa a assistir, tem 8 horas, né, esse último documentário deles. E aí a sensação de quem tá vendo e de quem tava ali com eles da produção é que não vai sair de nada de lá. Porque eles estão num fluxo lá, às vezes você não sabe se eles estão brincando, se eles estão gravando, se eles estão compondo. Só que você vê que tem fé naquilo, de que na hora certa a coisa vai fluir e vai acontecer. E aí daquela confusão, daquele caos que é tudo aquilo, sei lá quantas 15, talvez 20 obras-primas saíram dali. Então eles de alguma forma, até por experiência de vida, né, tanto tempo fazendo isso, eles acreditavam que aquilo ia acontecer. Agora, na sua pergunta, né, vamos trazer para nós aqui, que estamos lidando... Que nós temos Jesus como alvo, como inspiração e como líder maior, né? Vamos lá. Perfeito. Tem algum problema você sentir um medo, né? Sentir uma preocupação, um frio na barriga quando o problema chega? De forma alguma. É o que a gente sempre fala. Não tem problema nenhum você sentir raiva. Sim. O problema é você se tornar uma pessoa raivosa. A raiva ela pode durar de 2 segundos a 1 minuto. Mas ela pode durar um dia inteiro. Algumas pessoas, infelizmente, dura décadas. Sim. Uma situação chata que aconteceu na sua vida, você teve raiva e você se tornou uma pessoa raivosa. O medo é a mesma coisa. Toda hora a gente sente medo, né? Com acontecimentos e tal. Às vezes você fala, nossa, eu tô super atrasado para um compromisso. Vem uma sensação assim de alerta. Essa sensação de alerta é para você se movimentar e andar um pouco mais rápido e tá tudo bem. Só que algumas pessoas sentiram isso em um momento da vida e se tornaram medrosas. Aí tudo que ela faz é com base no medo. Então, não tem essa coisa assim de que em que ponto que eu tô da escada? Tô lá em cima junto com Jesus ou tô aqui embaixo com uma pessoa sem consciência nenhuma? Não tem a menor importância isso. Você só pode agir agora, hoje. Então, faça o seu melhor hoje, né? Mas o primeiro passo é a consciência, né? E consciência... As pessoas confundem demais consciência. As pessoas chamam de... Tem algumas pessoas que dizem assim... Estava até num atendimento ontem e foi esse o assunto. Eu sou muito racional. Eu sou uma pessoa muito racional, portanto eu sou uma pessoa muito consciente. Ah, sim. Essa coisa de eu sou muito racional é o oposto da consciência. É completamente oposto. Hoje a ciência já nos mostrou que a nossa razão ela é extremamente limitada. Você imagina ali que aqui onde a gente está agora, estão acontecendo bilhões de informações e a nossa razão só consegue captar dezenas. Então, razão não tem nada a ver com consciência. O que é a inconsciência? Às vezes a gente fala assim, fulano, ciclano é inconsciente, né? E aí quando a pessoa vai explicar por que aquela pessoa é inconsciente, você vê que ela só tem ponto de vista diferente daquela pessoa. Inconsciência é quando a sua mente domina a sua vida. O seu fluxo de pensamentos involuntários é que está ditando o que você vai fazer. Isso é inconsciência. Então, sem dúvida, o primeiro passo é a consciência, mas desse lugar, né? De quem você realmente é. E como a questão de conceito é muito séria mesmo, né? Porque você disse, eu sou muito razão, né? A pessoa diz, sou uma pessoa muito racional, né? Então, eu sou muito consciente. Consciente das vozes, do que a mente está trazendo ali, né? E como é importante, então, um lugar que nem a gente está criando aqui, né, Dani? Você que está nos assistindo, é importante você participar, né? Então, tem alguma dúvida ao longo dos episódios agora dessa nova temporada? Dos outros, se você não assistiu, vai ver, deixa lá nos comentários a sua dúvida pra gente poder conhecer você, aprender com você também. Eu sempre falo isso, né, Dani? A gente vai aprender com a visão de mundo que você tem, com a pergunta que você traga. Daniel tá à disposição também nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, aqui nos descritivos dos vídeos para você conhecer, acessar e poder bater um papo mais profundo com a gente ainda. Nós vamos aprender com aquilo que você pensa do mundo e agregar aqui a nossa história. Porque a consciência é individual, né, Dani? Eu, Lilian, eu tenho a certeza de quem... Eu preciso buscar a certeza de quem eu sou, do que eu tenho que realizar, do que eu tenho que fazer, da forma como eu vejo e interajo com o mundo. É diferente da forma que o Dani também faz. Então, a questão de conceito é muito... certa, consciência. Eu achava que era essa outra coisa, da gente ser... não, conhecer das coisas, entender o que está sendo dito, está sendo falado, mas não. É a consciência de quem você é, na razão mesmo em si. E aí, driblar, gerenciar, porque controlar
Eu não gosto dessa palavra controle, né, Dani? Aprendi aqui também no Protagonize, né? Não é controle, porque parece que vem com uma forma pesada, com uma forma bem de luta, de dificuldade. E a proposta é exatamente o contrário, né, Dani? Quando a gente busca lá viver 97% do tempo em paz, como que pode ser uma luta? Exato. 99, inclusive. 99. Tá vendo? Eu já tô querendo baixar ali, Dani, pra falar um pouco mais leve, né? Porque a intenção é essa. Quantos problemas a gente já hoje acordou aqui e não pensou e não resolveu? Exato. E como a gente interagiu com todos eles, né? Então, todo mundo quer 99% de paz. Não tem um ser humano consciente, mesmo na razão. Você vai perguntar pra alguém? Aqui, na razão agora. Sem conexão nenhuma, vamos pensar. Você quer 99% de paz ou não? Muito. Você já fez essa pergunta pra alguém? Normalmente, quando eu pergunto isso, a pessoa você quer 99% de paz? A pessoa diz sim. Isso veio da consciência. Na sequência, e é uma questão às vezes de 1 a 2 segundos, para algumas pessoas demora mais, né? Para perceber a mente chegando, o ego. Algumas pessoas 2 segundos, algumas 15. Ela fala, mas é difícil, né? Mas, E quem é que fala isso? Mas é difícil. a mente já. A mente. É o ego da pessoa. Ele fala, meu Deus, a pessoa está descobrindo que sou eu que estou dominando a mente dela e eu preciso agir imediatamente. Que tal se eu plantar uma ideia de que é difícil? E aí você fala, mas é difícil, né? Seu cérebro escoteiro, alerta, fala assim, entendi, você quer fazer esse processo, mas você quer que seja difícil. Eu posso proporcionar dificuldade para você? Ai, gente, que desespero pensar que a gente mesmo está fazendo isso. Fala sério. O poder da palavra é um negócio muito importante ali. A gente tem esse poder nas mãos da palavra e a grande parte desse poder tem muito poder aquilo que você diz para os outros. Mas aquilo que você diz para você mesmo, para você mesma, é gigantesco. Então, você usar a sua palavra contra você, dizendo que seu processo de evolução vai ser difícil, isso é completa inconsciência. Podia estar lá no dicionário, né? Definição de inconsciência, é isso? Vou dizer para mim mesmo, para mim mesma que vai ser difícil eu ser feliz e estar em paz. Vou sendo honesto aqui com todo mundo que assiste a gente, vou falar o que apareceu na minha mente na sequência. Apareceu assim, é difícil esse processo de consciência para eu estar 99% em paz, assim eu posso me tornar um idiota. Sim. Dificultando o meu próprio caminho. Né? Você vai fazer uma viagem e fala assim, já sei, acho que eu vou furar um dos pneus. Porque aí fica mais difícil, aí mais sofrido, eu posso até criar um drama com relação a isso. É o que a gente faz na vida. Uhum. E era o que eu fazia 99% do tempo. Conforme você vai limpando essas questões, elas vão tirando... Isso vai saindo da sua frente e você entra em fluidez com a vida. E aí, quando a gente para pensar um pouquinho agora, a gente já entendeu, né? A consciência, não na questão racional, mas da conexão com você mesmo, né? Você mais livre para acessar aquilo que você tem internamente ali, a questão espiritual, a evolução, né? O consciente, a inteligência espiritual, né, Dani? Que a gente já falou em outros episódios também. Da maior riqueza que a gente pode ter. Mas... E aí, acho que vou bagunçar um pouco mais aqui a conversa com o Dani e vou perguntar pra ele. O que é paz? Porque é fácil, né? Tipo, você quer viver 99% de paz? Sim, foi a consciência interna ali que falou. Certo? Quero, mas é difícil. Mas o que é paz também nesse sentido, né? O que é a tranquilidade num processo? Uhum. O que é paz? Eu acredito que é impossível responder essa pergunta. A paz, ela não está no campo do conhecimento, ela não está no campo do saber, ela está no campo do sentir. Você pode sentir a paz. Tá. Quer sentir a paz? Quero. Então vamos sentir a paz agora um pouco. Senta de uma forma confortável para você. Ok. Relaxa o seu corpo. E respira profundamente pelo nariz. E solta pela boca. Mais uma vez.
Agora você vai respirar profundamente pelo nariz e vai segurar a respiração por um instante e depois vai soltar pela boca. Pronto. Isso é paz. É gostoso? E a gente percebe até mais, né? Eu expandi o tórax, né? Comecei pelo... Mas a gente consegue até ter mais consciência corporal mesmo, né? E o que é, né, para cada um esse sentido? Às vezes você pode estar assistindo aí agora, achando meio... mas, né, no meu dia a dia, na minha correria, é exatamente isso que tá roubando, né, Dani? Exato. É esse automático, essa questão da gente não parar e pensar que talvez é simples. Somos nós, é a nossa mente, a nossa razão, né? Essa toda falácia que a gente tem aqui, o barulho no nosso ouvido, que tá confundindo tudo e trazendo peso, né, Dani? Simplesmente você pode parar aí agora. Fazer um movimento de inspiração consciente. Né? Tudo agora. Você pode experimentar um momento de paz. Se você viveu essa experiência conosco agora, deixa aqui a gente saber, deixa a gente conhecer você e entender que fez importância para você também. Eu estou amando e querendo saber sobre você aí, a sua percepção da nossa segunda temporada do Protagonize-se. Dani, a gente pode dizer, a gente já conversou isso em outros episódios, que por que a gente sempre fez errado, então? A gente sempre só conheceu esse caminho, né? Uhum. Foi no automático ali, sempre conheceu esse caminho. O quão importante é a gente agora, enquanto pais, já trazer isso para os nossos filhos, né? Eu fico imaginando, né? Eu tenho uma caçula de 12 anos em casa, você tem também uma pequena lá em casa. Eu fico imaginando como já serão diferentes, ouvindo pelo menos a gente falar, não é, Dani? Sim, com certeza. Você teve contato com essa verdade há quanto tempo? 5 anos atrás. Recente, né? Recente. E você consegue imaginar o que teria sido mais leve e onde você já teria vivido e tocado se você tivesse vivido isso antes? É importante a gente estar aqui nesse momento falando, pensando num legado para as próximas gerações. É muito sonho meu esse, Dani? De jeito nenhum. Mas, de novo, tem que ser feito pelo caminho que funciona. Tá. Então, assim, eu vejo muitos pais, mães, pensando assim, qual é a atitude que eu posso tomar para que meu filho seja uma pessoa mais consciente, né? E falando direto, como eu gosto de dizer, a única atitude que você tem que tomar é não estragar, porque eles já chegaram pura consciência aqui. As crianças são pura consciência. Eles têm menos habilidades de intelecto, né? Tá. Eles não vão conseguir ler, eles não vão conseguir decorar algo lendo um livro, eles ainda no início não sabem nem andar, então tem dificuldades motoras e tal, isso é um fato. Mas nesse ponto de consciência, eles são muito mais conscientes que a gente. A criança, ela brinca para se divertir, ela não brinca pensando assim, será que estão achando que eu sou legal, que eu sou importante, que eu sou bonito, e nem esquece de brincar, ela só brinca, né? Então assim, pensando pelo ponto de vista dos pais, a única forma que você tem de ajudar seus filhos é trabalhando na sua consciência. Porque eles vão aprender por modelo. Sim. Então, onde é que eu levo meu filho para que ele tenha essa possibilidade de evolução, de consciência para ter uma vida mais feliz, mais em paz? Você não leva ele em lugar nenhum, você deixa ele na sua casa. Só que a hora que você estiver na frente dele e as crianças sentem, né? Parar com essa bobagem de que, eu não levo o problema do trabalho para casa. Mentira. Sim. As crianças são sensitivas demais, né? Ela percebe quando você tá triste. Um pai, uma mãe, percebe quando você chega feliz em casa ou quando você chega estressado, estressada, a diferença de como você é recebido pela criança. É uma... Falando bem direto, assim, eu vivi isso, então eu posso falar, é uma sacanagem com uma criança de 3, 4, 5 anos você chegar explodindo de estresse em casa e fazer aquela sua energia colar numa criança. Foi essa percepção que eu tive com a minha filha, ela tinha 1 ano e meio. Sim. Eu falei, eu sou um covarde, porque eu não tô aguentando de estresse, com essa pressão que eu tô vivendo, que eu criei. E aí eu passo por uma criança de 1 ano e meio, é muita covardia isso. Então, pra você ter uma ideia, quando eu tava lidando com isso, melhorando isso, às vezes eu chegava em casa e eu tava estressado ainda. Eu ficava dando volta no condomínio com o carro e eu dizia assim, eu me recuso
a entrar no meu lar com a minha família, sentindo essa porcaria que eu tô sentindo. E aí uma coisa que você disse aqui no começo do episódio, né, e já me disse várias vezes também, você fala assim, poxa, você se abre, né, e fala das suas vulnerabilidades e tudo isso. Pode parecer uma coisa assim de coragem, né? Só que é zero coragem. Porque eu tenho plena consciência que aquilo ali não era o Daniel. Sim. Era o ego do Daniel. O Daniel, ele estava muito longe de causar um mal para a filha dele, imagina? Sim. Causar pressão, estresse para minha filha. O Daniel jamais faria isso. Já a mente, no comando, o ego do Daniel é só o que ele faz o tempo todo à sua volta. E a sua mente racional vai falar, não, eu sei que essa pessoa está sofrendo porque eu fiz isso, está chorando, está irritada comigo, mas faz todo sentido o que eu fiz. Ela precisa disso. Que maluquice. Que maluquice. Então, não precisa se preocupar no que fazer, né? Calma, Lilian, não precisa se preocupar no que fazer. Só cuidar de você, de como você faz, porque de fato eles vão modelar, né? Eles vão ver e entender que aquilo é o caminho a ser seguido, né? Pais, tutores, professores, qualquer autoridade, né? Mesmo que você não tenha filho ainda, qualquer autoridade que você exerça em função, tios, qualquer geração que esteja olhando aí pra você, e não só gerações mais novas, pessoas também, os seus próprios pais, né, Dani? Eu tenho certeza que o Daniel tem um monte de amigos, um monte de pessoas que falam, Dani, como é que você consegue? Como é que você colocou isso em prática? Eu sou uma delas, por isso que a gente tá aqui no Protagonize toda semana. E agora você já sabe, temporada nova, toda quinta-feira, 11h37, para você não perder mais a possibilidade de você entender aí qual que é o próximo passo, o que você precisa fazer hoje para ter mais consciência, mais agir com mais intenção mesmo naquilo que você precisa promover. E aí as coisas vão ficar fáceis. Tem um livro, a Dani já me ouviu falando várias vezes, o livro da Brené Brown, e no capítulo 7, ela fala sobre isso. De nós, os adultos, os pais, os responsáveis, tirarmos essa armadura. Ela fala de coragem, de ser imperfeito, mas no mesmo sentido dá, né, Dani, pra gente colocar. Porque tem uma geração olhando pra gente. E se a gente já tirar essa armadura, viver de uma forma mais leve, buscar a vida, né, com 99% do tempo em paz, as crianças nem vão precisar vestir. Eu acho isso incrível, eu acho essa fala dela, pra mim, muito inspiradora, né? À medida em que eu sou mais corajosa, não corajosa no sentido de bravura só, mas consciente de quem eu sou, e aí assumir talvez um primeiro momento de coragem para poder falar, preciso mudar, preciso, né, alterar alguma forma como eu tô vendo as coisas, os meus filhos nem precisarão vestir isso, porque modelando eles entrarão de uma forma mais tranquila. É assim? Leve, então? Leve, muito leve. Esse é o desafio que a gente tem aqui toda quinta-feira agora no Protagonize, de trazer para você uma proposta mais leve e ir junto com você. Quero te agradecer a presença, a companhia de hoje, convidar você para os próximos episódios e reforçar que tem outros episódios ali para você maratonar da temporada passada. A gente está aqui, buscou um momento de conexão agora juntos aqui, presencial, para poder trazer ainda mais energia aí para você que está do outro lado. A gente quer saber o que você achou desse episódio. Nos vemos no próximo episódio do Protagonize. Até lá!